RCP Notícias. Em Cabo Verde. Boa noite, caros ouvintes. Tempo para o jornal a estar aqui na sua Rádio Cabo Verde. Começamos com os títulos. Cardeal Roberto Francis Prevost é o novo Papa eleito hoje e que adotou o nome de Leão XIV. Bispo Dom Hildo Fortes diz que se trata de um Papa para dar continuidade. Tarrafal de São Nicolau recebe o primeiro Fórum Regional da Juventude deste ano, com a participação de 105 jovens provenientes das ilhas de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau e Boa Vista. Vamos ao desenvolvimento. Habemos Papa. O cardeal Roberto Francis Prevost foi eleito hoje Papa e que adotou o nome de Leão XIV. Foi por volta das 15 horas e 7 minutos de Cabo Verde que o fumo branco apareceu na chaminé da Capela Sistina, em Roma, anunciando a eleição do novo pontífice. Era até agora prefeito do dicastério para os bispos desde 12 de abril de 2023 e é considerado um progressista. Arcebispo emérito de Chicago, no Peru, nasceu em 14 de setembro de 1955 em Chicago, nos Estados Unidos da América, e é considerado da linha progressista do Colégio Cardinal Santo Agostinho, OSA, tendo feito os votos solenes em 29 de agosto de 1981. Estudou na União Teológica Católica de Chicago, licenciando-se em Teologia. Aos 27 anos foi enviado pela Ordem para o Canónico na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino. Foi ordenado padre em 19 de junho de 1982, tendo estado a trabalhar na missão de Chuchulacanas, Piura, no Peru, entre 1985 e 1986. E o bispo Dom Orlindo Fortes adianta que se trata de um Papa para dar continuidade ao trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos tempos. Um trabalho idêntico ao Papa Francisco, mas com um estilo diferente. Que esperava que o Espírito Santo surpreendesse a todos. No seu entender, Roberto Francis Prevost, Papa Leão XIV, terá sido uma surpresa para muitas pessoas. O bispo salienta que o novo Papa se apresentou junto do povo com muita humildade. Foi uma graça muito grande. Eu acredito muito que quem conduz a Igreja é o Espírito Santo, através das nossas ações também, né? Os cardeais reunidos. Por isso, a primeira impressão com que eu fiquei foi muitíssimo boa. Um homem que começou por saudar-nos com a paz de Cristo. Nós precisamos de um Papa neste momento que seja um instrumento de paz, de reconciliação, dado como o mundo está. E creio que é isso mesmo. O seu nome também é um programa. Os Papas, quando escolhem um nome, tem muito a ver com o Leão XIII, foi um Papa do início do século XX, foi um homem dos tempos difíceis na Igreja, com uma mensagem muito dedicada para a paz, para o mundo dos trabalhadores, para a política. Creio e espero bem que seja um instrumento de muita reconciliação e de paz e de diplomacia neste mundo. Apresentou-se de uma forma muito humilde. Ele vem de uma família religiosa, que são os Agostinhos, e citou Santo Agostinho, que dizia uma coisa muito bonita. Santo Agostinho foi um bispo africano, não é? E que dizia: eu convosco sou cristão e para vós... De um Papa que deverá dar continuidade ao trabalho que tem sido feito nos últimos tempos, ou seja, a continuidade do Papa Francisco, mas com um estilo diferente. Embora o estilo não tenha que ser o de Francisco. Portanto, para mim não será o estilo de Francisco, porque cada pessoa é cada pessoa, mas a Igreja não é um programa como os políticos, portanto, cada um que venha com o seu programa, não. A Igreja tem um caminho a fazer. Com os cardeais certamente terá sido também uns tempos de reflexão sobre o que é que se espera da Igreja nos próximos tempos. Por isso, creio que haverá uma continuidade, um estilo diferente, obviamente. E, rapaz, este é um homem que tem raízes na Itália, raízes na França, que vem da América. Nós precisamos de quem faça pontes neste momento tão difícil entre esta cisão que está a querer haver entre a América e a Europa. Eu penso que pode ser uma boa pessoa para fazer esta ponta que nós precisamos neste momento. Dom Hildo Fortes, falando para a Rádio Pública do Senegal, onde participa na Assembleia Geral dos Bispos da África Ocidental. E estávamos a entrar em contacto com o cardeal
Dom Arlindo Furtado, mas até esta hora não foi possível para saber sobre, portanto, a eleição do novo Papa, um assunto que iremos desenvolver nos próximos informativos. O Parlamento continua a aprovar na especialidade a proposta de lei que procede à quinta alteração do Código Eleitoral, projeto com mais de 400 artigos. No período da tarde e durante a aprovação, o deputado PICV Rui Semedo pronunciou-se sobre o conteúdo do texto de um artigo relacionado com competências da Comissão Nacional de Eleições, entidade que ao controle e comando do processo eleitoral. Eugênio Teixeira. O reparo do deputado do PCV Rui Semedo referiu-se ao artigo 31M, no que tange às competências dos órgãos gestores do processo eleitoral. Estamos a dar uma competência à entidade gestora maior do que a Comissão Nacional de Eleições. Se vermos o número 1, se é o Serviço Central responsável pelo apoio ao processo eleitoral, e o número 4 diz que, sem prejuízo das competências da Comissão, competências próprias da Comissão Nacional de Eleições prevista neste Código, a entidade gestora e administradora é responsável máxima pelo tratamento de dados do SI nos termos da lei. Significa que tem competências até superiores à Comissão Nacional de Eleições. Se é a entidade responsável máxima pelo tratamento dos dados do SI, está acima até da Comissão Nacional de Eleições. Só para questionar se estamos cientes desta prerrogativa que se dá à entidade gestora. Por sua bancada do MPD tem leitura diferente. Eu compreendo as preocupações do Sr. deputado Rui Semedo, mas nós não podemos esquecer que o número 4 começa logo por salvaguardar as competências próprias da Comissão Nacional de Eleições, sem prejuízo de... Portanto, eu não vejo que se possa dizer que tem mais autoridades do que a própria Comissão de Eleições, porque já está salvaguardado. Salvo o respeito, esta é a minha opinião. Penso que está correta a redação. Também a Ministra da Justiça, Joana Rosa, explicou que não há nenhum problema quanto às competências da Comissão Nacional de Eleições, que, segundo ela, estão devidamente salvaguardadas. Desde que começamos a discutir este código, está sempre claro e evidente que a CNE é fiscalizadora, é quem fiscaliza. Há bocadinho discutimos um artigo que dá à CNE poderes de mandar fazer correções, erros, omissões, incongruências, tudo isso já falamos há bocadinho. Portanto, aqui não se está a tirar a CNE os poderes que a CNE já tem. Está-se a dizer que cabe ao órgão central, neste caso ao DEGAP, introduzir, desenvolver, fazer manutenção, mas tudo sob supervisão da CNE. Sem a CNE, a Direção-Geral não pode fazer nada, porque fica inválido, sem, eu diria, o beneplácito da CNE. Está claro e evidente que a Comissão, a Direção-Geral, que é um órgão da administração direta do Estado, tem a tutela, sim, mas que, do ponto de vista funcional, tem a tutela funcional da própria CNE. A proposta de lei que procede à quinta alteração do Código Eleitoral continua a ser aprovada na especialidade no Parlamento, cujos trabalhos da primeira sessão plenária de maio terminam nesta sexta-feira. E arrancou nesta manhã no Concelho de Tarrafal de São Nicolau o primeiro Fórum Regional da Juventude este ano, que conta com a participação de 105 jovens provenientes das ilhas de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau e Boa Vista. Os 15 jovens da Ilha do Sal que iriam participar no fórum não conseguiram estar presentes devido ao cancelamento do voo de e para São Nicolau. A cerimónia de abertura foi presidida pelo Ministro do Mar, via plataformas digitais, que também não conseguiu viajar para a ilha. Central, Rony Brito. Perante uma plateia constituída por mais de 105 jovens das ilhas de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau, o Fórum Regional da Juventude está inscrita no programa YouConnect Cabo Verde, acontece sob o lema O Mar de Oportunidades por um Desenvolvimento Sustentável. Para o Ministro do Mar, Jorge Santos, que fez a abertura do evento via plataforma Zoom a partir da cidade da Praia devido ao cancelamento das viagens de avião para a ilha de São Nicolau, afirma que a juventude é importante no desenvolvimento da economia azul. Sem capital humano preparado, formação, investigação, não há economia azul. E aí entra a juventude. A juventude é fundamental. Não só. Por isso é que Cabo Verde definiu a sua política pública, criando o Campus do Mar. Campus do Mar inclui a Universidade Técnica do Atlântico, onde já temos centenas de jovens a estudar, e também grande parte dedicando a formações na área das ciências do mar, não é? Através do Instituto ISECMAR, mas também temos a EMAR, que é
a Escola do Mar para a formação técnica profissional, que temos muitos alunos também de todas as áreas, inclusive. A sua diretora da Juventude do Instituto diz que a economia azul é um dos pilares do desenvolvimento do país, principalmente pelo promovendo um crescimento econômico sustentável aliado à preservação ambiental. Mas, para isso, devemos fazer os investimentos necessários para que tal aconteça, em que todos possam contribuir para esta afirmação. Janeivo Araújo, o presidente da Câmara Municipal do Concelho do Tarrafal de São Nicolau, considera que o mar constitui uma das maiores de Cabo Verde e, simultaneamente, uma verdadeira janela de oportunidades para as novas gerações. Queremos que vocês, jovens, explorem essas potencialidades, conheçam as políticas públicas existentes e incentivos disponíveis e se preparem para liderar desafios da economia azul. Queremos que se preparem para liderar Cabo Verde. Vocês são o nosso futuro. Serão 2 dias de discussão e apresentações de temas como oportunidades para os jovens nos sectores emergentes da economia azul, a economia azul e indústrias criativas, bem como a apresentação de projetos do setor da economia azul e da indústrias criativas. A Cruz Vermelha de Cabo Verde quer continuar a ser uma instituição de referência a servir o país. O sublinhado é do presidente da instituição neste Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, este ano sob o lema do lado da humanidade e que também marca os 50 anos da criação da Cruz Vermelha de Cabo Verde. Aristides Lima. Hoje é dia de reflexão e festa, pois são 50 anos de ação humanitária em Cabo Verde e a Cruz Vermelha, assegura o seu presidente, esteve sempre presente ao lado das autoridades e das comunidades, tendo como base os seus princípios fundamentais, dignidade e valores às pessoas. A Cruz Vermelha tem estado a cumprir com a sua missão, tanto aliviando o sofrimento humano e mobilizando recursos e vontades para ajudar aqueles que mais precisam. Trabalhamos tudo para as pessoas, mas sempre com espírito de humildade. Fazemos tudo de coração e com coração e baseado sobretudo nos nossos princípios, que é a neutralidade, a independência e a imparcialidade. Para a Cruz Vermelha o importante é o ser humano e a dignidade e os valores. E neste momento em que as pessoas atravessam uma situação um pouco difícil, a Cruz Vermelha tenta aliviar o sofrimento através de mobilização de recursos que depois serão doados às pessoas. Mobilização de recursos que tem sido, conforme Arlindo Carvalho, um dos maiores desafios enfrentados atualmente pela instituição. Exatamente, porque o contexto atual acaba por trazer um conjunto de problemas que têm a ver com a mobilização de recursos junto dos grandes parceiros, sobretudo. Mas a Cruz Vermelha sempre soube lidar com as situações difíceis. E para a Cruz Vermelha é importante que, tendo em conta a situação de diminuição de recursos por parte dos doadores, nós temos que fazer a nossa engenharia interna, desenvolver projetos geradores de rendimento, multiplicar as nossas ações, sobretudo ser mais eficiente e mais eficaz nas nossas ações. São Vicente acolheu o ato central do Dia Mundial da Cruz Vermelha. O destaque foi para uma ação de solidariedade junto de famílias de Madeiral. A intenção, diz Arlindo Carvalho, é trabalhar com as comunidades. Não só a nível da segurança alimentar, mas encontrar a forma para que as pessoas possam erguer-se e podem também cuidar da sua própria vida. Ou seja, estamos a falar da necessidade de empoderamento das comunidades, da integração das comunidades nas ações da Cruz Vermelha. Vamos trabalhar essas comunidades que precisam de uma atenção particular e vamos também aproximar-se das autoridades e criar uma sinergia para que possamos, portanto, aliviar o sofrimento humano nessas localidades. Para alguns beneficiários, receber os kits de higiene e bens alimentícios é uma grande ajuda. É aquele que já nos falta, assim, que nós também temos. Eu ajudo, sim. Você tinha necessidade de você só, né? Sim, tem que passar ali tudo linha e só. Servimos direito, sim, senhora. Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, data que homenageia o nascimento do seu fundador, Henri Dunant. E a cidadã maiense que perdeu a filha no ano passado promove nada para levantar outras vozes sobre a falta de meios no setor da saúde e evacuações precárias feitas a partir da Ilha do Maio. Cleonice Lopes, que foi recebida hoje pelo Presidente da República, a quem já havia dirigido uma carta aberta, diz que o chefe de Estado reiterou a intenção de continuar a intervir para que haja melhorias para as ilhas com menores
aliás, com menos recursos. Miriam Lopes dos Santos. A cidadã meiense Cleonice Lopes perdeu a filha de apenas 1 ano em novembro do ano passado, numa situação em que acredita houve falta de meios na ilha e más condições na evacuação. Para a área das análises clínicas, nós estamos a funcionar ali na ilha apenas com um analista. E ele está sobrecarregado e nós passamos por uma situação de que no final de semana, quando a minha filha passou por aquele problema de saúde, não havia analista. O analista não estava presente e nós tivemos que ouvir também que não haviam reagentes para fazer análises que eram cruciais para detectar o real problema da minha filha. Também nós trouxemos a preocupação do sistema de evacuação, que para nós é crucial. Nós estamos com um sistema de evacuação bastante precário na Ilha do Maio, que não funciona. Não funcionou connosco, não tem funcionado com muitas outras pessoas. E o que nos move é exatamente vermos os governantes, os decisores a nível político, aqueles que têm autoridade, aqueles que podem fazer alguma coisa para mudar esta situação na área da saúde. A cidadã meiense quer que outras vozes se juntem à precariedade das condições do setor da saúde na Ilha do Maio e pretende promover um abaixo-assinado. É exatamente ser uma voz, sim, no meio de um povo que precisa de ajuda a nível da área da saúde. Nós estamos a mover um abaixo-assinado para nós não sermos somente a ser ouvida a nossa voz, mas também a voz da população, tendo a população participando também neste grito e estamos a mover então este abaixo-assinado para que haja mais visibilidade e os decisores possam ser movidos para verem para a situação da saúde da Ilha do Maio. Do encontro com o Presidente da República, Cleonice Lopes diz ter saído esperançosa em como continua a abraçar a causa da saúde para as ilhas menos favorecidas. Não são migalhas que nós estamos a pedir das autoridades, é o direito dos cidadãos. E ele vê isto como um direito, sim, da população, não somente da população meiense, mas, como ele disse, também de outras ilhas, como São Nicolau, como Brava, que têm também essas mesmas dificuldades. E ele reiterou esta promessa de continuar a trabalhar também neste sentido, junto aos governantes, aos decisores nestas áreas e nesta área concreta de saúde, de poder ver melhorias, sim, principalmente na área da evacuação. A cidadã meiense Cleonice Lopes assegura que não é sua intenção agir contra o Estado pela sua perda e as más condições proporcionadas no setor da saúde, tanto no Maio como durante e depois da evacuação para a praia, e quer sim abraçar a causa em benefício de todos. A toponímia é um dos desafios que a administração local enfrenta. Quem o diz é Lourenço Gomes, que participou numa mesa redonda sobre a dinâmica sociocultural da cidade da Praia. Lourenço Gomes foi um dos oradores sobre a situação social, política e económica no início da independência, a cidade da Praia, sua evolução e desafios. Assistiu a Gisela Barros. A Praia tem atualmente 85 bairros, a maioria nasceu de forma desorganizada e sem infraestruturação básica. O historiador e docente universitário se espelha na tradição urbanística consolidada do platô para lamentar um trabalho que não se conseguiu replicar ao longo do crescimento da cidade, onde se proclamou a independência do país. Só tipo de exemplo, a gente vê que há um problema com a toponímia aqui na cidade da Praia. Portanto, a cultura urbana exige que, sob o ponto de vista toponímico, a cidade esteja organizada até para ajudar quem gere a cidade. Não é o que acontece, infelizmente. Se há bairros que já com ruas, com nomes, com portas numeradas, mas mesmo assim há problemas de aplicação e de reconhecimento, de saber onde é que as pessoas moram, quanto mais nos bairros onde nem sequer as ruas têm nomes ou tenham número de porta, digamos, de um município. Quer dizer que se a Câmara precisar localizar um município, naturalmente tem imensas dificuldades. O investigador traça igualmente o percurso no campo da educação, desde o Liceu da Praia, um olhar retrospectivo à capital do país, feito de anos antes da independência até à presente data, com ênfase nas grandes mudanças culturais.
Mas eu vou recuar no tempo para trazer elementos culturais que têm a ver, por exemplo, com o funcionamento de um liceu aqui. É só a partir de 1960 é que Praia tem liceu, quando tem uma tradição de ensino a esse nível em Cabo Verde desde 1866 com o Seminário Liceu de São Nicolau, depois com o Liceu de São Vicente em 1917, mas também vou falar de outros elementos culturais, como por exemplo a vida cotidiana da cidade, vista por exemplo a partir do funcionamento de 2 cinemas aqui na Praia, o Cineteatro da Praia e o cinema do bairro Carveiro Lopes, da dinâmica da própria cidade a partir de vários espaços, desde a Praça Alexandre Albuquerque e toda a dinâmica cultural que aqui tem lugar, as outras praças, a Praça Luís de Camões, a antiga pracinha de Escola Grande, muito conhecida como Praça Café Sofia, e toda a dinâmica cultural que teve no passado e tem hoje. E vou falar um bocadinho também da Praça do Liceu, que digamos que é o ponto de convergência da vida estudantil aqui na Praia. Lourenço Gomes, ao longo da sua carreira, tem-se dedicado à praia. Desse trabalho de pesquisa resultam 3 obras bibliográficas: Memórias do Liceu da Praia, 2013, Monumentos, História e Interpretação, 2020 e Urbe, Memória e Crítica da Arte, 2024. A mesa redonda sobre a situação social, política e económica do início da independência, a cidade da Praia, sua evolução e desafios, é um dos pontos do programa comemorativo dos 50 anos da independência, 167 da cidade da Praia e 49 do município. E a terminar, artes e vozes pela equidade de género para realizar, ouvir e apreciar a partir de um workshop realizado esta tarde nas instalações do ISECMAR pela formadora Patrícia Silva, que programou orientações para reflexão sobre questões de género. Arnaldo Borges. Questões favorecidas pela arte teatral. Patrícia Silva vê no teatro um fornecedor de ferramentas para trabalhar quase tudo o que tem que ver com a temática social. Através de exercícios teatrais, através de jogos teatrais, através de um exercício onde eu vou trabalhar uma emoção, género está lá. Porque a maneira que cada um está a viver também às vezes nas emoções, deixa-me dar um exemplo específico, tem muito a ver também com ligado a questões de género. Então é isso, é trazer os jogos, exercícios, dinâmicas e a partir dos exercícios e jogos que nós também fazes refletir questões de género. À medida que nós bate a desenvolver aqui jogos, bate a pensar que as questões de género e que também finalizar nesse produto final, como te também desafiar cada um a apresentar. A partir desse produto final, cada um pode já fazer uma peça de teatro sobre questões de género. A interatividade formadora, participantes do workshop, garante competência para essa realização. Interativa, prática, um workshop onde este bem fazemos e também apenas orientas, produzir um produto final e a partir desse produto final cada participante apresentar, tentar fazer pensar se lá tem questões de género, se lá tem estereótipos, o que é que não pode elencar como sendo dentro da temática que é o objetivo do curso. Tudo de forma natural, sem forçar nada. Patrícia Silva teve essa preocupação na montagem do workshop. Às vezes a gente tem essa preocupação de produzir arte para passar mensagem e moda com um grande coreógrafo, bailarina cabo-verdiana, que é Marlene Freitas, está a dizer, artista a gente nem pombo correio. Então não tem muitas ideias de que não vou usar teatro, música para dar lição de moral, para passar mensagem. Então a ideia hoje é bem isso, é provocar participantes desse curso a pensar sobre isso, se querer ser mensageiros desse temático ou se querer já fluir esse processo e já coisas acontecer de uma forma muito mais natural e orgânico e talvez inspirar as pessoas a construir esses percursos na arte. Teatro pela equidade de género, uma busca que está também na formação desta tarde. E quando temos 19 horas mais 25 minutos, chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite de hoje, dia 8 de maio de 2025. Aos nossos caros ouvintes, votos de muito boa noite e boa sintonia com a sua rádio de Cabo Verde. Nós voltamos amanhã, a partir das 15 horas. Até lá, muito boa noite a todos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.
RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.